Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta para mais uma aula de geografia dessa semana. Na semana passada nós iniciamos o capítulo 10, o espaço agrário brasileiro. A gente viu a agropecuária no Brasil. São lembrados, né pessoal? A gente viu alguns números que envolvem a agropecuária brasileira. Nós somos aí um dos maiores produtores no mundo no ramo aí do agronegócio. Foi citada a questão do milho, da soja principalmente, mas não somente. Diversos outros itens do agronegócio a gente também se destaca no mundo. Nós falamos desses aspectos, né? Pecuária leiteira, criações semi-extensivas, expansão da fronteira econômica e etc. Hoje, pessoal, nós vamos para a página 250. Esse assunto, a modernização do campo brasileiro, ele também já foi trabalhado na outra escola onde eu também leciono, pessoal. Por isso que eu vou aproveitar esse slide e esse vídeo dessa aula que eu já ministrei na outra escola para aproveitar aqui com a turma de vocês. Por quê, pessoal? Porque repetir a mesma coisa e tal, então aí às vezes não é interessante. E é um assunto em si interessante, viu? Observem, gente, que essa questão da modernização do campo, ela vai impactar a qualidade de vida nas cidades, ela vai impactar a qualidade de vida dos produtores do campo, da vida no campo, né? Quem mora nos interiores também é impactado. E a página 250 vai tratar dessa modernização do campo, que no slide vocês vão ver que eu coloquei Revolução Verde, porque essa modernização do campo é a Revolução Verde que ocorre após a Segunda Guerra Mundial. Na página 251 e 252 vai tratar das relações de trabalho no campo. No vídeo, pessoal, eu vou colocando as páginas na parte aqui de baixo, na partezinha aqui de baixo do vídeo, as páginas que vocês devem seguir, porque algumas páginas que eu apresento às vezes lá é relacionada ao livro didático da turma lá do Mucambo, mas aí eu coloco aqui na descrição, geralmente uma tarjetazinha colocando as páginas para vocês aí do segundo ano no Graça, tá bom? A gente vai tratar da modernização desigual, essa questão de poucos terem grandes extensões de terra e muitos, geralmente a maioria dos pobres ou extremamente pobres desse país, não terem acesso à terra, não terem acesso a esse bem natural, né, que a natureza nos proporciona e que possibilita tanto recurso, tanta riqueza, tanto desenvolvimento, claro, com ajuda, porque não é simplesmente você dar terra, isso vai ser tratado lá no finalzinho na parte de reforma agrária, você vai ver que não é simplesmente dar terra sem a assistência técnica, sem a ajuda com crédito também, né? Na página 254, nós falamos da concentração de terra no Brasil, é tratado no vídeo também, talvez não nessa mesma ordem, tá bom, pessoal? Mas aí eu vou colocando as orientações aí para vocês com as páginas, tá bom? Vai falar dos conflitos no campo na página 256 do livro didático de vocês. No vídeo também a gente vai tratar da questão do MST, né, das ligas camponesas, tá bom? E por fim, a reforma agrária, também aqui no livro didático de vocês, na página 256. As perguntas do formulário eu só vou aceitar se vocês responderem com as palavras de vocês. Não adianta você fazer pesquisa na internet, copiar e colar, eu não vou considerar, pessoal. No fim das contas não vai estar valendo, tá bom? Espero que vocês curtam também, como eu gostei desse assunto, como eu gosto de tratar desses assuntos, já que trata da nossa realidade aqui no Brasil. E é isso aí, então vamos à nossa aula de hoje, tá bom? O que seria essa modernização do campo? Seria a chamada também Revolução Verde. Essa revolução que vem com a proposta de acabar com a fome no mundo. Utilização dos conhecimentos científicos e de toda a produção técnica, até então, que a ciência tem desenvolvido, para o campo, para aumentar a produção agrícola
do campo e resolver o problema da fome no mundo. A gente vai descobrir que isso não ocorre e essas promessas da Revolução Verde elas não se concretizam. A Revolução Verde, então, é essa proposta de trazer o capitalismo no campo, praticamente, alterar as relações que havia no campo de trabalho agora para relações eminentemente capitalistas, visando o acúmulo de riqueza, simplesmente. A Revolução Verde, ou essa modernização do campo, vai trazer disparidades entre as regiões, possibilitando, por exemplo, o que? Concentração de terra, acentuando essa concentração de terra. Porque essa concentração de terra, ou essa concentração fundiária, ela já vem desde que o Brasil era colônia, desde a política das capitanias hereditárias e das Seis Marias. Mas, vamos dizer que até então, no século XX, a metade do século XX, 1950, 1960, vamos dizer que antes dessa Revolução Verde, o trabalhador no campo, ele trabalhava com esse proprietário de terra através de parceria ou de arrendamento ou de outros sistemas de trabalho, o que lhe possibilitava um acesso à terra, apesar da terra não ser sua. Então ele podia trabalhar na terra para a produção de alimento para a sua família, para a sua subsistência, né? Agricultura familiar ou outros tipos agrícolas que possibilitavam esse desenvolvimento do pequeno agricultor. Com a Revolução Verde e os investimentos estatais voltados para a produção de algumas culturas que eram utilizadas para exportação, esse pequeno agricultor ficou a ver navios, desempregado no campo, é obrigado a ir para a cidade. As cidades vão inchando de população, surgem as periferias, as drogas, a criminalidade. E, menino, o êxodo rural aí, essa saída do campo para a cidade vai gerar muitos problemas para essa urbanização no Brasil. Alterar as relações de trabalho, conforme eu disse. Antes esse pequeno agricultor dependia dessa parceria com o dono da terra, o arrendamento, expansão da fronteira agrícola e êxodo rural que eu já falei. Além de outras consequências, vem a agressão ao meio ambiente, a urbanização acelerada e, vamos lá, os custos para eles vêm as plantadeiras, os sucadores, colheitadeiras, sementes melhoradas, fertilizantes, defensivos agrícolas. Todos esses aparatos vão fazer que haja essa revolução no campo, expulsando os trabalhadores também do campo, né? Do crédito rural e dos commodities. Até a década de 60, os créditos governamentais, os créditos federais, eram direcionados de forma ampla, tanto para o pequeno produtor rural, o pai de família, a agricultura familiar, quanto aos grandes produtores. Era de forma indiscriminada, era uma linha de crédito que era ampla. Com os, vamos dizer, as crises, principalmente a crise do petróleo, né, gente? A partir da década de 70 e 80, limitou a disponibilidade de money, cash, dinheiro no mundo, não só no Brasil. E o Brasil, como dependia, o milagre econômico que o período militar estava imprimindo aí na economia brasileira, a partir de dinheiro de fora, de empréstimos que eles conseguiam fora do país, começa a diminuir esses empréstimos, começa a diminuir esse dinheiro para empréstimo devido a essa crise petrolífera, do petróleo no mundo. O que acontece? Então o governo tem que decidir agora, não vai ter mais empréstimo para todo mundo assim, né, como tinha antes. E aí vai escolher se só para os grandes produtores ou se só para os pequenos produtores, para a agricultura familiar. O que foi escolhido, o que foi a prioridade do governo? Os commodities. Então vai para os grandes produtores rurais. O da agricultura familiar, o pequeno produtor, fica de lado, né? Por que, gente? Por que o governo toma essa decisão? Os commodities, gente, são
as culturas agrícolas que elas são precificadas a partir das bolsas de valores no mundo. Por exemplo, o petróleo, a soja, o milho, tem o seu preço definido pelas bolsas de valores no mundo, pela cotação, a oferta e a procura no mundo e essa cotação na bolsa de valores. Tá bom? Eles não têm preços definidos simplesmente pela produção e a oferta e a demanda local de um país e tal, não. Eles são precificados, né, a nível mundial e são negociados em dólar. É por isso que os governos locais, estando em crise, não tendo mais todo esse crédito aí no mundo, afora, não mais recebendo esses empréstimos como antes, na década de 60, ele vai buscar superávites para pagar os juros da dívida externa. Os juros desses créditos, desses empréstimos, quer dizer, que eles pegaram até então. Então, esses commodities vão ajudar a pagar os juros, não é nem a pagar a dívida, é os juros das dívidas. Olha que complicado, né, gente? E por isso que o pequeno agricultor, o pequeno produtor, aquele da agricultura familiar, ele vai ficar ali de lado, porque ele só produz um tipo agrícola que não é voltado para o mercado internacional, não é para vender nos Estados Unidos ou na Europa, né? Então ele fica ali de lado. Vamos seguindo aqui então o processo de modernização desigual. Olha que modernização é essa que o Brasil vai viver, pessoal. Desigual, privilegiando uma pequena parcela da população, um pequeno nicho ali de empresários. Olha aqui, ó, a estrutura de terras, quando se usa esse termo fundiário, é a estrutura de distribuição de terras entre a população. Ela vai estar na mão de uma pequena parcela. A estrutura fundiária corresponde ao modo como as propriedades rurais estão dispersas pelos territórios e seus respectivos tamanhos. A distribuição da terra no Brasil, ela é produto histórico. A má distribuição, né, gente? Data do período colonial com a criação das capitanias hereditárias e as sesmarias. Então é daí que já vem essa questão da terra ficar na mão de poucos, né, ó? Caracteriza-se por uma estrutura fundiária concentrada, são poucos que participam, né, que têm acesso a grande parcela de terra. Ou seja, a minoria da população detém as maiores e melhores terras agricultáveis. Então, uma pequena parcela da população fica dona de uma grande parcela de terras agricultáveis. A desigualdade estrutural fundiária brasileira configura-se como um dos principais problemas do meio rural. Por isso que há tanto conflito no campo. Os trabalhadores não têm acesso à terra. Eles lutam por esse direito que está na Constituição. O que a gente está falando aqui, desse direito de acesso à terra, gente, não é uma coisa utópica que a gente cria, o professor, as escolas criam, não, gente. É um direito que está na Constituição brasileira. Bom, na Constituição de 1988. Mudanças nas relações de trabalho no campo, aí você vai seguindo aí as páginas do capítulo aí de vocês. Consequências do Estatuto da Terra. Tá? O que é esse Estatuto da Terra? Foi dado ao trabalhador do campo os mesmos direitos que tinham os trabalhadores da cidade, o trabalhador urbano. 13º, férias, etc., que a gente já sabe, a CLT, né? Ela possibilita isso, carteira assinada e tal. O que acontece? Os donos, os grandes fazendeiros, despediram esses trabalhadores, porque não queriam pagar esses direitos. Dispensou todo mundo. Foi pior, gente. A instituição desse Estatuto da Terra trouxe mais problemas do que ajudou. Então, essas relações trabalhistas que existiam, elas foram alteradas. Olha as duas principais relações de trabalho que existiam até então, gente. Existia o parceiro, onde o pagamento era realizado em espécie pelo uso da terra por meio de cotas estipuladas entre o parceiro e o proprietário. Então, eu vou utilizar a sua terra, seu Chico, seu Antônio, seu Pedro, né? O seu Pedro é o dono da terra. Eu vou apenas utilizar uma parcela dessa terra e eu vou pagar em espécie. Existia também o arrendatário, onde o trabalhador aluga as terras de um proprietário mediante o pagamento em espécie ou em produto, ou na prestação de serviço, trocando o dia. Então, existiam essas relações de trabalho no campo, gente.
Com esse estatuto da terra, trazendo esses direitos para o campo e o dono da fazenda não querendo dar esses direitos todos para os seus trabalhadores, manda todo. Não, gente, não tem mais esse negócio de parceria, não tem mais isso não, gente. Se eu for fazer isso, eu vou eu vou ter que estar pagando 13º, eu vou ter que estar dando férias, os direitos lá da CLT não vai dar certo. Acaba tudo isso. Surge então o boia fria ou o corumba. Uma das características do trabalho agrícola é a sazonalidade, quer dizer, é por estação, é por período. A questão da agricultura, ela tem um período, geralmente o período das chuvas. No caso aqui do Nordeste, o período ali do verão, dezembro, janeiro, fevereiro está à frente, né? Isto é, há mais trabalho em determinados estágios do cultivo, como no período do plantio e da colheita. Então, muitos trabalhadores são contratados apenas para esse período. Eu não vou precisar ficar com esse trabalhador aqui na minha casa, isso lá, o dono da terra dizendo, o ano todo. Se o período de plantio e de colheita é apenas restrito a um período ali do ano, então vou contratar ele apenas nesse período. Então, após essas etapas de produção, eles são o quê? Dispensados. Por isso, esse tipo de trabalho é chamado de trabalho temporário. Os trabalhadores ganham baixos salários, têm péssimas condições de trabalho e vivem nas periferias das cidades. Olha aí, gente, que coisa, não? Reforma agrária, pessoal, ela visa, então, resolver esse problema de acesso à terra e dessa estrutura fundiária mal distribuída no Brasil. Como eu disse para vocês anteriormente, um pequeno número de proprietários, de fazendeiros, tendo acesso a grandes propriedades de terra. Essa má distribuição. Resolvendo essa distribuição de terra, supõe-se então que você vai resolver esse problema de condições mínimas para a sobrevivência, por exemplo, do pequeno proprietário de terras ou daquele que nem tem. Tem gente no país que não tem acesso à terra. Aí vem os movimentos dos trabalhadores sem terras, ou sem tetos também, né, sem moradias. E aí, gente, tudo isso para estabelecer esse programa que é chamado de reforma agrária. A reforma agrária é um programa que visa resolver esse problema de acesso à terra. Dessa terra está na mão de poucos, enquanto muitos passam fome, passam necessidades, a desigualdade que é o Brasil. Tá bom? Eu vou ler só os 2 últimos pontinhos aqui, ó. A reforma agrária não é a mera redistribuição de terras, trata-se de um processo amplo de mudanças que passa pelo campo político, social, técnico e econômico. Então não é só dar a terra para o pequeno produtor rural. Você tem que dar condições sociais, técnicas e econômicas para esse pequeno agricultor trabalhar essa terra. Condições técnicas é você dar possibilidade a ele de conviver, por exemplo, aqui no nosso semiárido, conviver com as limitações que nós temos aqui no nosso bioma, de não ter chuvas durante boa parte do ano, ser restrita apenas à estação ali do verão. Então, você possibilitar esse pequeno produtor rural a viver no campo nos demais períodos do ano. E ter uma fonte de renda nos demais períodos, nas demais estações do ano, não apenas no período da quadra chuvosa. Além de acesso a crédito. Você não pode dar crédito, empréstimos e auxílio econômico apenas para os grandes produtores rurais. Aqueles que trabalham com a soja, com o milho, que tem aquelas grandes parcelas de terra para exportar e não sei o quê, né? Através do sistema de plantation. Então, o último pontinho consiste na adoção de medidas para melhorar a distribuição da terra, promovendo a justiça, criando melhores condições de vida para o trabalhador rural e elevando a produção e a produtividade agropastoril. A reforma agrária deve incluir apoio técnico, que eu já falei, infraestrutura, armazenamento, transporte, garantia de preços mínimos ao pequeno agricultor, crédito, né, orientação de cooperativas, né, para criação, né, corrigir essa distorção, tal. Aos poucos vem havendo, né, políticas governamentais para corrigir esse problema
que não resolveu ainda o problema, mas já tem demonstrado bons resultados. Como eu falei para vocês, esse problema de acesso à terra tem gerado conflito no campo, são chamadas brigas camponesas, que existiram aí nas décadas de 50 e 60 em Pernambuco, e foram extintos com o período aí militar, né, gente? Foram extintos. Os trabalhadores rurais se organizaram e ainda se organizam através do MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e tem o Sem Teto também, né, gente? Eles pressionam o governo por meio de manifestações e ocupações para conseguir acelerar esse direito que está na Constituição, né, gente? Reforma agrária e garantir o acesso à terra para milhares de trabalhadores rurais. E resolver esse problema tão endêmico. Não vou dizer endêmico, porque dá a ideia que só ocorre no Brasil, né? Mas tão histórico, tão cria esse problema que cria tantas desigualdades, que acentua as desigualdades no país, expulsando o trabalhador do campo, levando ele para a cidade, para viver nas favelas, naquela violência, naquelas condições de vida e tal, enquanto o governo deveria incentivar que esse trabalhador ficasse sim no campo, desse acesso à terra a esse trabalhador no campo, desse assistência técnica a ele para conviver com as limitações, desse linhas de crédito e etc. Então, por isso que há esses movimentos. Esses movimentos visam lutar, pressionar o governo para possibilitar esse direito que o trabalhador tem aí na nossa Constituição brasileira, tá bom? Fiquem todos com Deus, né, pessoal? Um abraço e até a próxima aula.